Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, como prometido no vídeo anterior, eu falei que eu ia trazer um vídeo falando sobre a diferença entre o dízimo, o voto e a oferta, tá bom? Antes de começar esse vídeo, gente, eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar pra vocês, né? Eu tava sumida, eu fiquei mais ou menos mais de 15 dias sem conseguir postar vídeos, porque tem mais ou menos um mês que eu descobri que eu vou ser mãe e eu tô muito feliz. E por conta dos enjoos, eu não tava conseguindo gravar. Então, às vezes eu planejava, amanhã eu vou gravar, mas aí quando chegava amanhã, no outro dia, eu não, eu não tava conseguindo. é, eu não tava bem. Então não adiantava eu tentar gravar. Então eu esperei dar essa acalmada e graças a Deus agora eu tô com 14 semanas, passou aí, os 3 meses tá passando, né? E eu tô conseguindo me recuperar, graças a Deus. Mas tá tudo bem com o bebê, graças a Deus. E nós estamos muito felizes, tá? Esse é o motivo do meu sumiço, tá? Eu vou estar trazendo vídeos aqui falando sobre gravidez e espiritualidade. Vou estar trazendo mais vídeos, é porque tem alguns que eu já tinha planejado que eu ia ter que trazer, né? Então eu vou estar trazendo esses primeiro antes de começar a estar trazendo esses outros, tá bom? Então não liguem a falta de fôlego, não liguem qualquer coisa que atrapalhar o vídeo, latido, barulho, não tem como evitar, tá bom? Mas nós estamos muito felizes, graças a Deus, tá bom, gente? Bora lá então. Hoje eu vou estar falando, como eu falei pra vocês, a diferença entre o dízimo, o voto e a oferta, tá? Eu vou estar trazendo 4 perguntas sobre cada um. Na verdade, são as mesmas perguntas, né? E eu vou estar tentando tirar o máximo de dúvidas possíveis. Lembrando que, sobre o voto e sobre o dízimo, eu já tenho um vídeo aqui falando grande, tipo, falando muito tempo só sobre esse assunto. Então, eu não vou estar trazendo tanta coisa nesses quesitos, tá? Eu vou estar trazendo mais ou menos um resumo e respondendo mais as dúvidas que geralmente as pessoas têm, tá bom? O dízimo. O que é? Olha o que está escrito lá em Provérbios 3, 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Ou seja, na verdade, o dízimo, ele é para, como eu expliquei já no vídeo anterior, né, a esse, o dízimo ele é para ajudar na obra do Senhor, tá? Aqui tá falando, na verdade, que eu li errado, que eu tô meio perdida hoje. Mas, na verdade, o dízimo é isso. Ele é você dá 10% do seu salário, os primeiros 10%, tá? Todo mês, para ajudar na obra do Senhor, tá? Ou seja, Deus não precisa de dinheiro, Deus não tá pedindo que você dê dinheiro pra Ele, e sim pra obra dele, tá bom? Então, o dízimo, resumindo, é isso. É 10% que você dá em prol da obra de Deus, para ajudar na obra de Deus. É obrigatório? Olha o que está escrito em Malaquias 3, 8, 10. 3. Pera aí, gente, que eu não marquei. Eu não marquei aqui, eu tô meio perdida hoje. Eita, não sei por que eu não fui marcar. Sai, 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 sai. Malaquias 3, 8, 8 ao 10 diz assim: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntaram: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se eu fizer, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, tá? Ou seja, na verdade, nesse comecinho aqui já responde, porque o dízimo é obrigatório? Aí olha o que diz: alguém pode roubar a Deus, mas vocês têm me roubado. Perguntando: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, não é necessariamente que seja obrigatório, né? Por exemplo, fala obrigatório, as pessoas já ficam, já tá botando coisa que não existe. Por quê? Porque quando envolve dinheiro, né, gente, nem todo mundo
não tem amor ao dinheiro, né? Muitas pessoas têm amor ao dinheiro. Então, para poder soltar o dinheiro, para poder abrir a mão do dinheiro é mais difícil. É por isso que o dízimo ele é um assunto tão não é geralmente falado a fundo, entendeu? Poucos pastores botam a cara ali para poder realmente defender o dízimo e falar que realmente o dízimo ele é importante na vida das pessoas, tá? Eu falo obrigatório no sentido de que se você não dizimar, naturalmente ali você fica, né, debaixo daquele devorador, né, assim, porque essa Bíblia ela tem um entendimento mais fácil de entender, mas em outras Bíblias, né, Deus fala que ele repreende o devorador no momento que você dizima, né, que você dizima do jeito certinho, é repreendido ali o devorador. Como eu falei no outro vídeo, eu creio que esse devorador seja assim um demônio, que realmente ele, com esse nome, né, devorador, realmente ali segure um pouco as suas finanças e você não consegue ir pra frente, você não consegue muitas vezes prosperar. As pessoas que conseguem realmente entender o agir do devorador são pessoas que já dizimam e pararam de dizimar. Você consegue ver como é que as coisas começam a se fechar de um jeito, mas se você nunca dizimou, você não consegue perceber exatamente, porque você ainda tá meio que acostumado na situação, tá? Então pra você não tem nada a ver, tá? Mas se você já dizimou e você parou de dizimar, você consegue perceber, sim, tranquilamente o agir do devorador, tá? Não tem como você não perceber. Terceira pergunta, né? O que acontece se eu não der? É o que eu tava falando aqui, né? O que acontece se eu não der o dízimo? É o que eu falei pra vocês. O devorador, ele vai ficar ali, tá? Ele vai, por permissão de Deus, ele vai ficar ali pra realmente agir ali na sua vida, tá? Amarrando, às vezes você tem um sonho, você não consegue realizar aquele sonho. Às vezes é coisas tão simples que você não consegue alcançar, que você não entende por quê. Você fica, nossa, tantas pessoas conseguem, é algo tão fácil e eu não consigo alcançar, sendo que às vezes a pessoa trabalha, tem o dinheiro e não dá, gente, não dá. Parece que fica amarrado, travado ali e só realmente destrava quando é repreendido aquele devorador. Amém? E a próxima pergunta é: dúvida, né? Eu vou para o inferno se não der o dízimo? Gente, tem pessoas, tem pastores que falam assim que você vai pro inferno, literalmente, se você não der o dízimo, tá, gente? E não tem nada a ver. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você vai pro inferno se você não dizimar, tá? O que acontece é isso. Você vai ficar com um devorador na sua vida. Se você não dizimar o resto da vida, o devorador vai ficar ali o resto da vida até porque ele é repreendido ali no momento que você começa a dizimar. É a sua fidelidade, é a fé. Né? O dízimo, ele é fé, porque muitas vezes você vai ver que as contas não vai bater e você vai ter que olhar pro dízimo, olhar pras contas e ficar, meu Deus, eu não vou conseguir dizimar esse mês. E você vai ter que dizimar, porque se você não dizimar, o devorador tá ali. Talvez no primeiro mês você não perceba tanto assim, mas no segundo mês já fica muito mais difícil de você conseguir tirar o dízimo. Se no primeiro mês já tá difícil, imagina no segundo. Quem já passou por isso sabe que realmente é assim, é verdade, tá? Então, mas não se preocupe, se você não quiser dar o dízimo, você não vai pro inferno, mas o devorador ele vai ficar ali. Outra coisa também, tem pessoas que falam assim, gente, ai, o ser humano tão assim, às vezes que eu não sei, que fala assim, ah, eu não consegui dar o dízimo esses meses, mas Deus perdoa, né? Claro que Deus perdoa, gente, mas Deus não tá falando que ele vai tirar o devorador simplesmente porque você pedir perdão, não, tá? O devorador ele é repreendido no momento que você dizima, entendeu? Não tem essa história de que Deus perdoa. Claro que ele perdoa, mas isso não significa que ele vai tirar o devorador, tá? Então tira esse negócio da cabeça. É um pouquinho, é aperto. Já aconteceu comigo de muitas vezes eu não consegui dizimar, mas eu fazia de tudo pra dizimar a si mesmo, sem, tipo, se tirar o dízimo vai faltar na conta. E eu tirar e às vezes no mesmo dia eu consegui o dinheiro de volta, que é o dinheiro que realmente tinha tirado do dízimo, e eu consegui o dinheiro para completar o dinheiro da conta. Então o dízimo ele é fé, sabe? Você tá tirando ali, esse dízimo não é meu, esse dinheiro não é meu, então eu vou dizimar ali. E eu sei que tá faltando na conta, mas eu sei que Deus vai prover. E daqui a pouco o dinheiro aparece, tá? É porque o dízimo ele é fé mesmo, tá? Muitas das vezes vai acontecer isso, então a gente tem que estar preparado, tá bom? Então o dízimo é isso. A oferta. O que que é a oferta? Gente, a oferta, ela é amor, na verdade. O dízimo, ela é fé e a oferta, ela é o amor. Só um minutinho que eu tô procurando aqui, gente, senão eu vou me perder. A oferta, ela é simplesmente amor. Por quê? Porque a oferta, você não é obrigada a dar todos os meses.
Você pode passar a vida inteira sem você ter dado oferta na igreja e não vai acontecer nada. Por quê? Porque é um ato que tem que partir de você. Olha o que está escrito em... Ó, na segunda diz assim, é obrigatório? Olha o que está escrito em Coríntios 9:7. Diz assim, deixa eu só achar aqui, que tô perdida. Coríntios 9:7. Ó, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com retulância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, aqui tá falando já, né, que a oferta ela não é obrigatória, tá? Deus ama aquele que dá com alegria, então Deus não quer que você fique, sabe, dando uma oferta ali com raiva, ou, se eu não der, hoje a igreja toda tá dando, só eu que não vou dar, e tá todo mundo me vendo, então eu tenho que tirar ali, e muitas vezes você vai dar com raiva. Não, a oferta não é pra você dar, não é obrigatória, tá? A oferta você dá se você sentir no seu coração. Lembrando que a oferta ela não precisa ser só financeira. Por exemplo, eu tenho um irmão que eu congregava na igreja dele, e eu era do Ministério de Louvor e a gente cantava com várias pessoas juntas e muitas vezes eu tinha que dividir o microfone. E quem canta dividindo o microfone sabe o quanto é ruim. E ele sentiu no coração em presentear a gente, presentear a igreja em si, né, com um jogo de microfone novinho. Ou seja, ele sentiu, ninguém pediu pra ele, ele simplesmente quis. E pra vocês verem que a pessoa realmente fez de bom grado, que ele não fez nem questão das pessoas saberem que foi ele que deu, não quis falar, não deixou ninguém falar pra igreja, né? Porque lá eles têm esse costume de comentar assim, tal irmão doou tal coisa. Ele falou que não queria que falasse, eu soube que era quem ele era, porque eu era da liderança, né? Eu tava lá no meio do louvor também, então eu, eu fiquei sabendo quem é a pessoa, mas eu achei muito bonito da parte dele não deixar que ninguém soubesse que foi ele que deu, tá bom? Então, esse é o tipo de oferta. É algo que você faz por amor. Não é obrigado você fazer. Você pode passar a vida inteira sem ofertar, que não vai acontecer nada, tá? Mas é algo que você tem que dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, tá bom? O que acontece se eu não der, como eu falei pra vocês, não tem problema nenhum, tá? A oferta, ela é amor, você dá se você quiser. Eu vou para o inferno se eu não der oferta? Não. Você não vai para o inferno se você não der oferta, tá bom? Fique em paz aí que... Só que eu acho assim, gente, quem ama a obra, nem que seja uma vez, já sentiu de fazer alguma coisa pela obra de Deus. Geralmente é muito difícil, né? A gente como cristão que é apaixonado por Jesus e pela obra de Deus, nunca senti de fazer nada, de ajudar em nada, nem que seja com produto de limpeza, né? Nem que seja com qualquer coisa. Mas a gente sente essa necessidade, essa vontade, porque a gente ama a obra de Deus, tá bom? E o voto? O que é o voto? O voto, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o voto, também vou deixar linkado aqui, tá? Eu também explico que você ficar embaixo de maldição se você fazer um voto a Deus e quebrar esse voto, tá? O que é o voto? O voto é uma promessa que você faz pra Deus e tem que ser feito com muito cuidado, porque o voto não é dízimo e o voto não é oferta. Voto é voto, tá? Tem pessoas que misturam as coisas e acha que depois não vai sofrer nada e depois, se não cumprir, você acaba sim, tá? Sofrendo algum tipo de coisa. Olha o que diz em Eclesiastes 5. Peraí. Eclesiastes 5:4. Diz assim: quando fizer uma promessa ou voto, né, em outras Bíblias diz voto a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E se defenda dizendo e não se defenda dizendo aos mensageiros do templo que a promessa foi um engano. Isso deixará Deus irado e ele poderá destruir tudo o que você conquistou. Ou seja, gente, isso é muito sério, tá? Aqui não tá falando nada de devorador,
Aqui não tá falando de que é uma oferta de amor, que o voto é algo de amor que você faz pra Deus. Não, tá? Aqui, voto é voto. Se você fizer um voto com Deus, cumpra. Porque se você não cumprir, isso vai deixar Deus irado e ele poderá destruir tudo que você conquistou. Olha isso, gente. Então, isso é o que acontece se você fizer um voto a Deus e você não cumprir, tá? Tem pessoas que fazem um voto achando que é uma oferta, por exemplo. Fala assim, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou dar 4 meses seguidos de valor X, né, na casa de Deus. Achando que isso é oferta. Isso que você tá fazendo é voto. Você tá falando isso diante de Deus, tá? Se acontecer isso, se eu ganhar essa causa da justiça, eu vou dar 4 meses direto. O que acontece? Você fez aquele voto, que não é oferta, é voto. Você não pode misturar com o dízimo, tá? Você tem que separar. Ou seja, desse dinheiro que você ganhou dessa causa, é um exemplo, tá? Você tira o dízimo, que é uma coisa. O dinheiro que você prometeu pra Deus, pra obra de Deus, né, que é o voto, é outra coisa. Entendeu? Isso é uma promessa. Então não se esqueça, não confunda. Voto é voto, oferta é oferta, dízimo é dízimo, tá? E cumpra, porque se você não cumprir, o próprio Deus fala que ele poderá destruir tudo aquilo que você tem. Não tá falando que Deus vai permitir o devorador, não tá falando que ele vai permitir o diabo, é ele mesmo que vai destruir talvez destruir tudo aquilo que você conquistou, entendeu? Então isso é muito sério, tá? O que acontece se eu não der? O que acontece se eu não der, no caso, se eu não fizer o voto, né? É o que eu falei pra vocês, Deus poderá destruir tudo que você conquistou. Eu vou para o inferno se eu não cumprir o meu voto? Não, você não vai para o inferno, mas você vai ficar debaixo dessa maldição que é ter aí talvez muitas das suas coisas destruídas literalmente, né? Talvez você tenha uma empresa, do nada a empresa vai e fale. Gente, é coisas que podem acontecer, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, mas é coisas que podem acontecer. Sem contar que às vezes o voto as pessoas não fazem necessariamente de dinheiro, às vezes é outra coisa, promete outra coisa. Às vezes promete, Deus, nunca mais eu vou cortar meu cabelo. Aí do nada a pessoa começa a envelhecer, começa a se incomodar com o tamanho do cabelo, né? E vai e corta. E se esquece do voto que fez pra Deus, não pede perdão, não, enfim. Aí, enfim, né? Pode acontecer alguma coisa aí. Então a gente tem que tomar cuidado, porque voto é voto, oferta é oferta, dízimo é dízimo, tá? A gente não pode sair orando qualquer coisa pra Deus e pensando que Deus não tá ouvindo. Ele tá ouvindo todas as palavras que você fala. Então, se você pôs um voto, se preciso for, escreva ali no papel pra você não se esquecer daquele voto e cumpra, tá bom? Essa é a diferença, tá, gente? Nenhum dos três você vai pro inferno se você não fazer, mas cada um tem o seu, né? A sua consequência ali, né? Menos a oferta aqui, que a oferta é simplesmente amor, mas o dízimo e o voto tem uma consequência se você não fizer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau!